Bom dia, bem-vindos mais uma vez à TV Federaminas. Hoje nós recebemos Anderson Veloso com a palestra Fale Bem Agora, o Cálice para Sempre. Bom dia, Anderson. Bom dia, Luísa. Como vai? Bom dia para você que também está nos assistindo através dessa super transmissão da TV Federaminas. É com grande satisfação que eu estou aqui falando de algo que eu gosto demais, que é a comunicação. E como a Luísa disse, não só bom dia a ela, bom dia ao Guilherme, que também faz parte dessa super equipe, como ela disse, o título da nossa palestra é Fale Bem Agora, o Cálice para Sempre. Por que esse título? Além de ser o título do meu livro, é exatamente tudo que eu sempre digo para as pessoas. Gente, você precisa saber falar bem agora, o momento é este, senão você vai perder grandes oportunidades. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar. Você como uma pessoa que precisa da comunicação para vender mais, para atender melhor, para liderar sempre, para fazer ótimas e excelentes negociações. Então vamos lá, a nossa palestra sobre comunicação. Então vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Você já pensou que quando você nasce, você já começa deixando claro que chegou? O choro da criança não é nada mais do que, gente, cheguei, aqui está esse nenenzinho, aqui está esse nenenzinho, para que você possa saber que é assim que a gente começa a vida, é comunicando. E tem mais, você começa a crescer um pouco, começa a falar as primeiras palavras, né? Ba, be, bi, bo, mamãe, pá, pé, pipó, papai, os pais ficam loucos, e aí vai. Cresce mais um pouquinho, aí você já conta as próprias histórias, ou já ouve muitas histórias. Aí está, você contando, você brincando de contar histórias com seus amiguinhos, quando você é um pouquinho maior. Além disso, imagina lá na escola, o seu boletim, quando você entrega o seu boletim para o seu pai, quando você mostra exatamente a possibilidade que você tem de deixar claro quais foram as suas notas ali. É uma forma de comunicar. Além disso, você cresce mais um pouquinho, aí você já está naquela fase de conseguir um emprego. Sim, o emprego, um processo de seleção, uma entrevista, comunicação. Aí você continua crescendo, aí você dá o seu sim, você que vai se casar, tem aquela questão do sim dele e dela. Agora imagina só, você se casar, igual eu fiz aqui, demonstrando exatamente como foi o meu casamento, alguns anos que se passaram, aí está como foi o meu dia do sim. Eu costumo dizer com a minha mulher que foi o nosso melhor sim, simpático, romântico. Além disso, imagine só, você foi comunicado ou é comunicado ou por um médico, ou pela esposa, ou pelo marido, que vocês vão ser papais. E aconteceu isso comigo também. Essa que está deitada é minha esposa, a Denise, e ali a gente estava descobrindo como era o nenenzinho que estava na barriga dela. Só que o médico que fez o ultrassom, ele descobriu que não só tinha um nenenzinho, e sim 2 nenenzinhos. Como assim? É verdade. Dê só uma olhada nessa imagem. Aqui está. O médico descobriu que tinha novidades. Ele virou para a gente, opa, tinha mais novidades. Imagina você ser comunicado que você não só seria pai, e sim pai de gêmeos. E o mais bacana dessa imagem, não sei se você pode notar, Guilherme, pode colocar um pouquinho maior para que a gente possa notar? Olha só. Esse senhor parece com alguém que você conheça? Sim, senhor. Imagina você ser comunicado que vai ser pai, pai de gêmeos, e ainda pelo seu próprio pai. Era o meu pai que era médico, que tinha uma clínica de ultrassom, que ele descobriu que a gente seria pai de gêmeos. Que bacana, né? Uma forma interessante de ser comunicado. E aí vai, continuando a história, hoje em dia, com várias possibilidades de comunicação, eu estou fazendo isso através de um aparato eletrônico, e a gente continua sempre comunicando, sempre falando, e a vida continua. Você vai ficar velhinho e vai continuar conversando. Aliás, dizem que é bom a gente ter relacionamentos com pessoas que a gente gosta muito de conversar. Segundo as más línguas, é o que você mais vai fazer neste período, nesta fase da vida, que é conversar, trocar ideias, se alegrar, se encantar e continuar comunicando. Só que a comunicação também vem no final da nossa vida, no nosso período que a gente passa aqui na Terra. Alguns comunicados
são feitos exatamente para deixar claro que você não existe mais. É comunicação também. E aí o círculo se fecha. Por falar nisso, eu gostaria de comentar como tudo aconteceu na minha vida. Eu trabalho com comunicação já há muito tempo, eu sou palestrante, eu sou instrutor de oratória, sou instrutor de marketing pessoal, também falo muito sobre alguns outros assuntos sempre ligados à comunicação. Eu hoje, além de ser publicitário e jornalista de formação, eu também trabalho com televisão. Você deve estar pensando assim, por isso que ele tem essa desenvoltura de falar para as câmeras. É, porque eu comecei já há algum tempo e eu pratiquei. Só que como é que foi o meu início? Vou contar rapidamente como foi o meu início. Eu comecei em 1986 em rádio. O meu amigo Luiz Flávio Chinelato deve estar nos assistindo. Ele era o operador da rádio que eu fui fazer uma visita, porque nesse dia poderia ser o meu primeiro dia, como eu vou contar para vocês que realmente foi. O que ele fez? Vai chegando de 10 horas até 2 horas da manhã, o horário dele. Aí foi chegando o horário, perto da meia-noite, ele começou a colocar um monte de catálogo. Catálogo, para quem é um pouco mais experiente, como eu sou, a gente lembra de catálogo. Catálogo eram uns livrões grossos, né? Ele colocou um monte de catálogo assim. No estúdio eu falei, peraí, mas para trabalhar em rádio precisa colocar isso. O que é isso que você está fazendo? Não, aguarde. Ele foi me deixando assim meio apreensivo e continuou colocando esses catálogos. Foi chegando perto de meia-noite e falou, bom, agora é a sua vez. Sua vez de quê, Luiz? É a sua vez de comandar essa nave. Afinal de contas, naquela época, a rádio, você colocava música, você colocava propaganda, você colocava tudo, né, para que a gente ouvisse, enfim. Hoje em dia o computador quase que faz tudo. E fazia locução, claro. Foi chegando perto, 5 para meia-noite, e falou, agora é a hora de você assumir. Mas como, Luiz? Eu não posso, nem consigo assumir. Ele falou, não, agora é a sua vez. E foi chegando a hora, até que de repente ele falou, é com você, estou indo ali. Ali aonde, camarada? Ali, vou dar uma dormidinha, vou dar uma deitada. Ele colocou os catálogos para deitar e me deixou sozinho. Eu tremia, eu não sabia o que falar, e foi dando meia-noite e passou da meia-noite, ele falou, agora é com você. E aí? E aí que eu soltei uma vinheta, depois da vinheta eu falei, 12:05. Eu estava tão nervoso que, em vez de falar 12:05, eu falei 12:05. Aí o que eu ia fazer? Gente, eu peguei uma outra vinheta, coloquei, quando voltou aquela vinheta, quando acabou a vinheta, eu falei 12:05, só se for no Japão, 00:05. E foi assim que eu comecei. Por que eu conto essa história? Porque eu comecei errando. Por que eu deixo claro isso? Que você que não tem tanta experiência, você pode fazer, você tem ainda o direito de errar, mas que daqui a pouco você já tem que saber acertar. Então vamos lá, essa palestra tem tudo para que deixe claro que você precisa praticar. Porque hoje eu cheguei num ponto de deixar claro que a comunicação é essencial para você que vai vender mais, vai atender melhor e vai liderar sempre, igual está aqui nesse post. Está vendo? Então que você tem essa possibilidade de pensar sempre nisso. E quando eu começo a palestra, eu falo do Fale Bem Agora, o Cálice para Sempre, que é o título do meu livro que está aqui para você. Está vendo? Eu sou palestrante também, instrutor da JFV, vou mostrar aqui para você. Opa, agora você viu. Bom, isso é o que eu faço na minha vida. Eu deixo sempre claro para as pessoas aquilo que eu entendo, aquilo que eu vivenciei, porque compartilhar experiências é muito interessante. É a minha vida, é isso que eu estou fazendo aqui agora. Se eu te perguntar, tudo que você fala no seu dia a dia, pessoal e ou profissional, é entendido 100%, sim ou não? Tudo que você fala no seu dia a dia, pessoal e ou profissional, é entendido 100%, sim ou não? Acredito que a sua resposta tenha sido não. É o que acontece em palestras, como quando eu sempre pergunto. Por quê, gente? Porque muitas vezes aquilo que você fala pode ser como se fosse uma sintonia de rádio. Você está tentando que a pessoa te entenda. Mas se você também é experiente como eu, lembra que antigamente os rádios tinham esse sintonizador e que ficava entre uma estação e outra. Para que você pudesse realmente sintonizar e acabar com aquele barulhinho entre uma estação e outra, você tinha que acertar o ponto ali.
Mas eu falei desse barulhinho, desse rádio aí. Já que eu falei que eu comecei em rádio, já estou mostrando rádio. Por que é importante mostrar isso? Para deixar claro a teoria da comunicação, que você já deve ter ouvido falar. O que é a teoria da comunicação, gente? Você vai emitir uma mensagem? Sim. E essa mensagem, você como codificador ou emissor dessa mensagem vai emitir para que o outro possa decodificar. Você fala em português? O outro vai decodificar entendendo a língua que você fala. Não adianta nada se eu tivesse aqui, muito bonitão, tal, falasse em russo. A voz maravilhosa, tudo muito perfeito. Só se você não entender russo, você não vai captar, não vai entender a mensagem. Ela não vai se dar, a comunicação não vai se dar. Que eu volto a repetir, a comunicação não é só aquilo que você fala, e sim o que o outro entende daquilo que você fala. E esse Rzinho aqui tem tudo a ver com aquele rádio velho que eu mostrei de sintonia. Entre uma sintonia e outra, se você não realmente estiver na estação certa, vai ter um chiado, vai ter um ruído. Esse ruído que acontece no nosso dia a dia de comunicação, quando você fala e não é entendido. Eu gosto também de exemplificar em palestras, adoro fazer comparações com o alvo. Quando você fala e acerta na mosca, é que a pessoa entendeu 100% aquilo que você falou. Se por acaso você falar e não for entendido, como a gente descobre isso? Se você tiver uma certa intimidade, um relacionamento com a pessoa, você pode, inclusive, fazer com que ela repita se entendeu ou não. Então, o mais interessante da sua vida pessoal e ou profissional é averiguar se a outra pessoa entendeu 100% ou quase 100% aquilo que você falou. Porque aí sim a comunicação se dá. Se ele não entender ou entender 50%, eu costumo dizer que é uma comunicação meia boca. Não adianta nada você falar maravilhosamente e a pessoa não entender e não fazer aquilo que você delegou. Vamos supor que você seja um gerente, seja o CEO de uma empresa, você passa um comando e esse comando não é feito. Por quê? Simplesmente a pessoa não entendeu. Tente averiguar se a pessoa entendeu aquela informação, para que aí sim esse processo se dê, o processo da comunicação. Ok? Bom, para tentar minimizar essa questão de ruídos na comunicação, eu desenvolvi um método conhecido como método FBA. O Fale Bem Agora. Olha, tem a ver com o nome do livro? Sim, tem a ver com o título dessa palestra? Claro que sim. Eu estou sempre evidenciando a importância de você falar bem agora. Gente, as coisas estão acontecendo nesse momento, é no presente. Então capriche na sua comunicação. 5 passos objetivos e simples para que você possa acertar sempre. Primeiro passo. Querer é poder. Mas como assim? Gente, você tem que ter vontade e interesse. Se você não tiver vontade, nem atravessar a rua você vai. Então que você tenha primeiro passo, imagina um degrau, primeiro passo, vontade de se comunicar, vontade de falar bem em público, vontade de fazer um vídeo como esse, por exemplo. Segundo passo, aí está, você que sabe. Você que sabe, como assim? Conhecer a técnica, conhecer o tema. E muito bem, que você tenha a possibilidade de conhecer essa história de trás para frente, de frente para trás, para conseguir apresentar, que é exatamente o terceiro passo, aqui está. Era uma vez, é saber contar essa história que você domina, não adianta nada você saber só para você. Eu costumo dizer que é aquela didática que falta em alguns professores, principalmente de faculdade, que você já deve ter feito, eles sabiam muito para eles, mas não sabiam ensinar. Então você tem a possibilidade de ter essa técnica, agora sim, a técnica para ensinar, para mostrar, para contar uma história. Quarto passo, aqui está. Falou, está falado, é a comunicação verbal, é o VVT. VVT, sim, volume, velocidade e tom. Já já a gente vai falar sobre isso. E o quinto, não menos importante, sem palavras, é a comunicação não verbal. A comunicação não verbal é aquilo que o corpo fala e muitas vezes, sem palavra nenhuma, você consegue se comunicar. Por isso que esse quinto passo se chama sem palavras. Bom, esse é o método que eu desenvolvi e eu vou mostrar agora passo a passo alguma coisa que eu descrevo como importante em cada passo. Vamos lá? Primeiro passo, querer é poder. Tem a ver com o quê, gente? Tem a ver com exatamente isso aqui, olha. Você confiaria 100% em alguém que você não gostasse? Vou repetir a pergunta. Você confiaria 100% em alguém que você não gostasse? Tempo. E aí?
confiaria? Sim ou não? Tem gente respondendo nem meio, tem outras, talvez sim. Olha, dependendo da especialização da pessoa, vamos supor, um engenheiro, você não gosta do engenheiro, mas ele é muito bom. Você não gosta do médico, mas ele é muito bom. E aí, você confiaria 100% nessa pessoa que você não gostasse? Se você não gosta de uma pessoa, tem uma probabilidade dela também não gostar de você, por algum motivo. Agora tá bom, eu estou falando de outras pessoas. Agora pense nos 10 centímetros que rondam o seu próprio pé. Sim, senhor. Sim, senhora. Estou falando de você. Você confiaria 100% em você? Em você, se você não se gostasse? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando sobre autoestima, sobre autoconfiança. Tem tudo a ver com esse primeiro passo. Então que você cada vez mais se goste. Certa vez em palestra ou em treinamento, eu pedi para que a turma fizesse uma lista com 8 qualidades delas. Só 8. E eu dei o quê? 2 minutos. Olha, se passaram 2, 3, 4, 5 minutos e a grande maioria não tinha colocado apenas 8 qualidades no papel. Falei, gente, que absurdo, o que é isso? Que autoestima é essa? Então vamos fazer o seguinte, além dessa lista de 8 qualidades, vamos fazer também de defeitos. Aí todo mundo, agora. Por que a gente tem mania? A mania de falar coisas ruins da gente. Começa a se olhar de uma outra forma. Por que eu estou falando de autoestima e autoconfiança? Você que está à frente de uma plateia, você precisa deixar claro que se gosta. Sim, além de se gostar, que confie em você. E outra, se você está ali, se eu estou aqui, é porque eu confio no meu taco. Eu sei que eu consigo passar essas informações para vocês. Então que você tenha essa possibilidade sempre de pensar na sua autoestima, pensar no seu auto ou na sua autoconfiança. Seja destaque sempre. Agora, cuidado para não ser desastre. Imagina se esta pessoa que está nessa foto, aqui está, olha só, se não tivesse autoconfiança e confiança nesta fera. Pode acontecer um desastre e que muitas vezes a gente assiste, vê que acontece. Imagina só esse jacaré gigante fechando a boca na cabeça desse rapaz. Fazer o quê? Então que você se confie ou confie em você cada vez mais e goste cada vez mais. Quanto mais você confia em você, há uma tendência de você se gostar mais. Quanto mais você se gosta, há uma tendência de você confiar mais nas suas próprias ações. Mas aí eu te pergunto para você voltar lá no passado. É possível? Gente, dê uma olhadinha lá no passado e fala assim, agora eu sei por que eu não gosto de microfone, de câmera, de falar para pessoas. Qual que é a diferença de falar para 2 pessoas, 20 pessoas, 200 pessoas ou 2.000? Eu sempre digo que, gente, tem que ser tanto faz. Se alguém te perguntar que é mais fácil falar para 5 pessoas ou 500, conhecidos ou desconhecidos, a resposta tem que ser tanto faz. Por quê? Porque depende de você, não de quem está ali à frente. Com a prática você vai entender. Então, voltando a esse slide. Tem gente que não gosta do microfone por vários motivos. Ele parece uma bazuca apontada para mim. Ele me deixa com uma voz diferente. Minha voz isso, aquilo. Tem um monte de desculpa. Aí a pessoa hoje em dia, sabendo que precisa de um microfone, igual eu estou usando aqui é um auricular, pequenininho, muitas vezes você... Fecha por gentileza, Guilherme, só para a pessoa notar que tem um microfone aqui. Isso, agora fecha, só um instantinho. Aí, tá vendo? Isso aqui é um microfone que eu preciso utilizar, porque senão você não estaria me ouvindo. Lá na palestra, idem. Num vídeo, como eu disse, a mesma coisa. Então, gente, o microfone é algo que você precisa dele. Então, vá se acostumando. É de segurar, é de colocar aqui na lapela, é de colocar aqui nos ouvidos, por isso é auricular. Tem sempre a necessidade de um microfone. Então, vá utilizando. Então, voltando aqui à nossa tela. Por que muitas vezes não gosta? Porque muitas vezes não utilizou, não tem a prática, não tem a vivência, não gosta, não tem costume. Então vá fazendo sempre que puder para que você vá se acostumando. E o que essa moça está fazendo assim com as mãos? Mostrando anéis novos? Não, gente. Porque muitas vezes existe um trauma por trás disso. Mas o que eu quero chamar a atenção? Vá lá, enquanto você assiste a esta apresentação, pense em alguma coisa que pode ter acontecido no seu passado. Quando você estudava, a professora de português pediu para você ler uma redação em público, você não conseguiu, ou então o professor de matemática pediu para que você resolvesse algum exercício e não deu conta. E aí? E aí que você tem a possibilidade de pensar nisso,
e falar com você mesmo, olha, isso não me pertence mais, isso foi no passado, hoje eu preciso ser diferente. Então que você tenha essa possibilidade. Outra coisa que muita gente fala, eu sou tímido. Como eu disse, eu sou tímido também, só que controlado, a minha timidez está lá em casa, embaixo do colchão. E você? Você acredita que a sua timidez te atrapalhe no pessoal e no profissional? Corra atrás do controle. Tímido você pode continuar sendo. Agora, que ela te atrapalhe a desenvolvimentos pessoais e profissionais, a ascensões que você poderia estar em outro lugar, mas eu não consigo, porque eu falo assim, falo assado, eu não consigo. Gente, para com isso. É igual o trauma. Esqueça, isso não te pertence. Tente outras possibilidades. Fazer teatro, ou então fazer dança de salão, fazer línguas. O Carlos Nunes, o grande humorista, amigo meu, ele disse o seguinte, que ele também é uma pessoa muito tímida. Por que ele consegue ser o sucesso que é nos palcos? Porque ele pensa num personagem. Aquele que está ali é uma outra pessoa. É isso que eu posso dar como dica para você. Pense que você seja uma outra pessoa. É destemido, é um super empresário, empresária. Aí você vai para o fronte de batalha já pensando assim. Depois você, enfim, chega em casa, puxa, como é que foi hoje e tal. Mas naquele momento você foi um personagem de alguém famoso ou de alguém de sucesso. Pense nisso, ok? Bom, segundo passo. Você que sabe, quando eu falo isso, eu deixo claro que você precisa saber contar histórias. Mas como assim? Gente, se você olhar bem, a piada que você ouve no boteco, no dia a dia, sua mulher ou seu esposo contando alguma coisa, seu namorado, né? Alguma coisa é sempre uma historinha com começo, meio e fim. Então você tem essa possibilidade de ter começo, meio e fim e contar belas histórias. Ok? Experimente contar. Quando você tiver uma plateia à sua frente, você vai ver que as reações mudam. Porque a pessoa vai pensar lá no passado. Gente, como era legal ouvir a história da avó, do avô, do pai, da mãe, da professora. Sim! Então experimente falar que vai contar uma história e olhe o semblante das pessoas. É incrível. Por falar em história, está na hora da minha primeira, não digo primeira, mas segunda história desta minha apresentação. Era uma vez uma pessoa muito especial que adorava se divertir, era uma criança de 4 anos. Eu sei dessa história e conheço porque essa criança era amiga da minha família. E ela tinha uma bicicleta que ganhou de Natal. E ela adorava andar de bicicleta. Essa bicicleta ia, voltava e ele estava sempre lá. Só que teve um dia que ele estava querendo andar de bicicleta, só que a bicicleta não estava boa, a bicicleta não estava com problema não, mas o tempo não estava legal. Então ele teve que ficar em casa, na verdade assim no quintal da casa, e olhava para a bicicleta e não podia andar. O que ele falou? Ele continuou olhando e continuou tocando e vendo que a bicicleta era um instrumento interessante. Mais curioso, ele virou a bicicleta de cabeça para baixo, com o cilim tocando o solo, e começou a mexer na roda. Ele via que mexia na roda, aí a roda tinha uma catraca, que tinha uma corrente, que ia no pedal, exatamente igual nesta foto aqui. Só que de cabeça para baixo. Ele continuava fazendo isso, muito curioso, só que uma vez ele falou que queria mais emoção. Ele falou, não, eu acho que pode ser, deve ter pensado, né? Uma criança de 4 anos deve ter pensado. E ele pegou e começou a tocar mais ainda na roda, e com a mão ele começou a rodar o pedal da bicicleta, que rodava o disco, que rodava a corrente, que rodava a catraca, e fazia a roda girar. Só que muito curioso, ele falou, eu quero mais emoção. Aí ele realmente se emocionou, vocês vão entender por quê, e resolveu experimentar tocar a corrente com o próprio dedinho, a corrente. Só que ele colocou o dedo entre a corrente e o disco. Exatamente. Engastalhou, prendeu e ele não conseguia tirar. Ele começou a se desesperar, começou a ferir, começou a sangrar e começou a berrar. A mãe ouviu e chegou e berrou também, estava desesperada, como é que pode? Ela tentou virar de um lado, tentou virar do outro, mas se fizesse isso ia cortar o dedo da criança. Ela teve a ideia de pegar a criança, a bicicleta, e levar para frente da casa para pedir ajuda. O que faria? As pessoas que passavam falavam, continua virando, se fizesse isso ia cortar, volta. Ela já tinha tentado, também conseguiria cortar. A sorte dessa criança, que perto da casa dela tinha um rapaz com algumas ferramentas. Foi aí que ele chegou, afrouxou a catraca, tirou o dedinho da criança
ensanguentada, enfim, chorando, se desesperando ou desesperado. Aí outra sorte é que o pai dessa criança era médico, pegou essa criança desmaiada e levou para o hospital. Dando uma pausa nessa história, é uma história real. Eu deixei aqui, evidenciei, olha lá, evidenciei que tinha felicidade, afinal de contas a bicicleta era um presente que ele tinha ganhado de Natal e estava lá curtindo. Nessa história eu evidenciei a curiosidade da criança de pegar, de colocar até o dedinho entre a corrente e o disco. Além disso, tem a questão da dor, a dor dele, a dor da mãe, de ver aquilo. E tem também a questão do desespero. Mas tem também o alívio em ter tirado o dedinho, ter conseguido isso. Por que eu consegui passar estas sensações para você? Porque eu contei uma história. Eu contei uma história. E na história que você vai contar, você pode colocar todas as emoções e sensações para que você possa encantar a plateia que estiver à sua frente. Só que em todas as histórias, o interessante é ter também uma surpresa, ter algo como cereja do bolo. Sim, e a surpresa vai agora, porque a história continua. Imagina só, como eu disse, é uma história verídica, e você poderia me perguntar, isso aconteceu já há algum tempo? E essa criança? O que aconteceu com ela? O dedinho? O que ela faz hoje em dia? E eu te respondo, aqui está. Por gentileza, fecha aqui, Guilherme. Aqui está. Isso que aconteceu com o dedo da criança. Nada. O meu pai salvou o meu dedo, o meu pai deixou claro que não tive problema nenhum com o dedo. Mas que danado de criança que eu era com relação ao que aconteceu. Então que você também tenha uma história. Se a história for real, como a minha, melhor ainda. Sabe por quê? Quando você conta uma história que você vivenciou, quando você deixa claro uma viagem que você fez e você estaria ali compartilhando essa história, é como se você voltasse no passado. Aí tem gente que me pergunta, mas espera aí, é verdade mesmo? Como é que você pode provar essa história? Aí está, aqui, aqui está. Eu vou evidenciar, aí está o médico que me salvou, o meu pai, o médico que descobriu que nós estávamos grávidos, o meu pai, e esse pisquilo ali sou eu. Essa cidade do interior, Januária, grande abraço a todos os nossos conterrâneos, eu sou de Montes Claros, nossos conterrâneos do norte de Minas, um abraço para vocês. Gostaram da história? História real, a história que aconteceu comigo. Então agora a gente passa para o quarto passo. Falou? Está falado. Gente, quando a gente evidencia que você precisa fazer a sua apresentação, uma das coisas que mais vem à sua cabeça é como é que eu falo, como é que é a minha voz, como é que eu vou impactar as outras pessoas que estão à frente. Então aí está. A nossa voz é um instrumento da comunicação verbal. Você sabia que ela nos diferencia de outras espécies, porque só nós utilizamos a voz para a comunicação? Você não sabia disso? Imagina só, você já ouviu um papagaio imitar a voz humana? Olá, é isso aí. Mas você nunca viu um louro conversar com outro louro. As aves de línguas arredondadas têm a tendência de imitar a voz humana, mas eles não a utilizam para a comunicação. Então, por isso que é importante a gente saber que a gente, humano, somos só essa espécie, aliás, só essa espécie que se comunica através da voz. E quando eu falo da voz, eu lembro muito do volume que você tem que utilizar na sua apresentação do dia a dia. Qual que é o volume? A intensidade de ar que passa dos pulmões para o aparelho fonador. Você vai berrar, tomara que não precise, vai sussurrar. Então, o berro seria muito volume. O sussurro, pouco volume. Qual que é a variação que você tem que fazer? Se você tiver um microfone, volto a falar da importância do nosso amigo microfone, faça um teste antes e descubra exatamente qual que é o volume que você vai ter que fazer para que todo mundo possa entender. E o ideal é que você fale no mesmo volume na hora do teste. Tem gente que fala assim, alô, 1, 2, teste, teste, mas na hora da apresentação, e aí, pessoal? Aí o técnico fica maluco. Então, que você faça um teste com o mesmo volume que você vai fazer a sua apresentação. Falamos de volume, é o primeiro V do VVT, como eu já disse para você. O segundo é a velocidade. Qual que é a velocidade, o ritmo da sua apresentação? Vai depender do tema, claro, mas que você tem a possibilidade de variar. Se você variar
a velocidade, o ritmo, você acaba evidenciando. Por exemplo, eu estou aqui agora na TV Federaminas para falar sobre comunicação, que é algo que eu gosto muito. Aí depois você volta no ritmo da sua fala. Eu evidenciei como se eu estivesse passando no quebra-mola. Eu estou ouvindo numa velocidade, opa, vou dar uma freadinha, vem, passou no quebra-mola, é a forma de evidenciar a palavra, e depois eu continuo a minha viagem, a minha estrada, o meu caminho. Ok? Então falamos sobre velocidade. Gente, tem muita gente que confunde volume com o tom. Se eu falar uma frase aqui para vocês, o prefeito falou num tom tão baixo que ninguém ouviu. O que tem de errado nesta frase? O prefeito falou num tom tão baixo que ninguém ouviu. Sim, você que respondeu, acertou. Não é tom, e sim volume. O que tem a ver tom com a nossa voz? Vou voltar aqui e te perguntar uma outra coisa. O que significa a palavra monotonia? Monotom. Sim, monotom é o mesmo tom. Mesmo tom. Se você for no dicionário tentar descobrir o que é monotonia, você vai ter lá como significado enfadonho, chato, enjoado, enfim, alguma coisa que não é legal. Então que você possa pensar nisso e nunca mais fazer a sua apresentação no mesmo tom. O que seria o mesmo tom? Eu estou aqui agora na TV Federaminas para falar sobre algo que eu gosto muito, que é a comunicação. Veja só que legal, estamos falando aqui do quarto passo do FBA. Gente, pelo amor de Deus, para que você vai estourar. Então que você tenha a possibilidade de variar tudo isso aí. Variar volume, variar a velocidade e também o tom. Como fazer isso? Gravando a sua voz. Sim, você tem possibilidade de utilizar o seu maravilhoso celular, que é um equipamento chique, fantástico, que você transmite inclusive ao vivo para o planeta. Você pode gravar não só o áudio, mas o vídeo também, para conhecer as expressões, que é o nosso próximo passo. Ok? Gostou? Então vamos lá, grave a sua voz para que você conheça o ritmo da própria. Último passo, não menos importante, sem palavras. Quando eu falo sobre isso, eu quero evidenciar que você comunica sem falar nada. Sim, você parado, você deixa claro o que você está pensando. Guilherme, fecha isso. Deixa eu só fazer uma cara ruim assim, ó. De espanto, de alegria. Falar em alegria, tenha sempre um sorriso para a foto, fica legal, fica simpático. Quando alguém for fazer uma foto, você já tem um sorriso pronto para aquela foto, tá aí outra dica. Então, voltando aqui, pense na questão de você comunicar sem falar nada. Afinal de contas, você que está à frente de uma plateia, está à frente, no caso de uma reunião, você que é de associações, muitas vezes você ali está numa reunião de trabalho e você precisa ser destaque. Então, que você tenha a possibilidade de mexer, de se posicionar de uma forma interessante. Tá aí, qual que é o posicionamento que você vai ter perante esta plateia? Então que você pense nisso. Quando você está num palco, saiba até onde você pode ir para não sair do quadro. Por exemplo, se eu sair aqui do quadro, vai ficar ruim. Então que você tenha exatamente esta marcação ali no palco. Está no púlpito? Fica no púlpito. Vai sair, mas fale com todos, olha, eu vou sair até ali, e cuidado para não ficar na frente do data show, que é chato demais, desvia a atenção. Então, posicionamento que você capriche nele. Além disso, qual que é a sua postura? Aliás, uma pergunta que eu sempre faço para todo mundo. O que é uma postura ideal, hein, gente? O que é uma postura ideal? Postura ideal é aquela que transmite elegância. Sim, você não vai fazer uma apresentação escorando numa mesa, num púlpito, sentado onde não deve. Cuidado, quando você estiver à frente de uma plateia, você divida o peso do seu corpo entre as duas pernas, fica mais elegante, você cansa menos. Que legal! Sim, senhor. Experimenta, depois você me fala. Então a postura tem que ser elegante. Combinado? Além disso, gesticulação. Por que é interessante a gesticulação? Gente, vocês estão me vendo aí, tá vendo? Eu estou gesticulando. Por que eu vou gesticular assim, dessa forma? Ninguém vai ver. Imagine um quadrado, um retângulo ou um quadrado imaginário que esteja nesta área aqui da gesticulação, para que você possa evidenciar e ajudar naquilo que você estiver comunicando.
Afinal de contas, a gesticulação é a legenda da nossa fala, é para complementar aquilo que você está dizendo. Combinado? Gesticulação é imprescindível. Agora, cuidado para não ser demais igual o bonecão do posto ou de menos igual o bonecão da vitrine. Nem de mais e nem de menos. E a face? A gente já mostrou aqui algumas coisas. A face tem que ser condizente. Vamos voltar? Olha lá, a face tem que ser condizente. Eu costumo dizer que quando você faz uma apresentação, ou em vídeo ou presencial, você tem que deixar claro que você está gostando de estar ali. Que seja o melhor lugar e a melhor hora para fazer qualquer coisa. É aquele momento. Então, que você capriche. Outra dica, que você demonstre o brilho no olhar, a intenção que você tem, o seu propósito, que é de encantar, que é disseminar informação, que é compartilhar ensinamentos e experiências. Que você possa, então, ter sempre este brilho no olhar, afinal de contas, faz parte aí do que a gente sempre fala, do quinto e último, não menos importante, passo do método FBA. E quando eu falo aparência, olha só, eu fui convidado para fazer uma apresentação aqui para vocês, que são nossos amigos da TV Federaminas. Eu não poderia vir de qualquer jeito. Então, que você também pense nisso. Quando você estiver à frente de uma plateia, tenha isso em mente. Você está ali para ser destaque. E que seja destaque pela sua vestimenta bacana, não ao contrário. Porque muitas vezes as pessoas vão, inclusive, com roupas que são concorrentes. Imagina alguém que leve no bolso, eu não tenho um bolso aqui, mas imagina se eu tivesse um bolso e não tivesse o blazer, eu tenho alguma coisa dentro do meu bolso. Aí todas as vezes que a pessoa olha para mim, ela fica olhando para tentar descobrir o que tem ali naquele bolso. Então veja, pergunte para as pessoas, e tá legal e tal. Tem gente que vai com caneta no bolso, com crachá. Nesse momento você pode até tira um pouquinho só para ficar mais bonito. Tem gente que vai fotografar, tem gente que vai filmar, ou no mínimo estão fitando com os próprios olhares. Então capriche na sua aparência. As pessoas que estão à sua frente merecem que você tenha esta boa aparência. Ok? Bom, então finalizando para mostrar para você, fazendo uma pequena retrospectiva do que é o método FBA, o método Fale Bem Agora. Claro que em treinamento a gente faz dinâmicas, a gente conta, a gente exemplifica, é bacana. Eu tenho treinamentos de 8 horas, de 16 horas, eu vou até as empresas, enfim, a gente faz de uma forma que você vai conhecer este método passo a passo, como ele deve ser. Bom, então vamos lá. Querer é poder, é o primeiro passo. É a vontade, é o interesse que você tem. Você que sabe, o segundo passo é conhecer o tema. O terceiro passo, era uma vez, é o saber contar a história que você sabe. O quarto passo é o falou, está falado, é a comunicação verbal, é a variação do VVT. E sem palavras, que é o último, mas não menos importante, passo, é a comunicação não verbal. Lembrando que essa palestra você pode fazer perguntas, tá? Pode mandar perguntas e daqui a pouco eu vou separar um tempinho para que a gente possa responder a essas perguntas. Continuando a minha apresentação. Gente, como é que a gente atinge as nossas metas através da comunicação? Eu falei aqui que é interessante para você que vende, para você que atende, para você que lidera e, claro, para você que negocia. Se você pensar bem, em tudo isso a gente comunica e tem que comunicar bem, para que a gente possa vender bem, para que a gente possa atender bem, para que a gente possa liderar e negociar sempre bem. Olha só, eu gosto muito de evidenciar, eu adoro degrau, vocês já viram, né? O método passo a passo é degrau, aqui também tem um outro degrau que eu deixo claro para vocês que é interessante. Agora sim, o desejo. Você tem vontade de comunicar bem, de vender, de atender, de liderar, de negociar? Então é a primeira parte, é o primeiro degrau. Então que você tem a possibilidade de se capacitar para isso. Você vai se capacitar, vai treinar, vai exemplificar, vai fazer para que realmente você consiga. Além disso, quando você conseguir, imagine, você vai chegar lá no topo. O que é o topo? É o topo da realização, é o topo do sucesso. Se você se comunica bem, você deixa claro para todas as pessoas aquilo que você pensa. Se você comunica bem, você também deixa claro para outra pessoa alguma outra coisa, alguma instrução.
nesse caso, negociação, produtos, se for no caso a venda de produtos e serviços, se é para atender bem, aliás, eu tenho uma palestra que é o atender bem vale a pena, exatamente por causa disso, porque é importante sim, S de simpatia, I de informação e M de motivação, mas isso é uma outra coisa que depois eu falo para vocês com relação ao atendimento. É importante? Sim. E além disso, a negociação, negociar sempre. Aquela história do ganha-ganha que vale a pena. Bom, para evidenciar que eu gosto desse degrau que eu mostrei, ou dessa escadinha, que tem a ver com desejo, capacitação e realização, eu sou corredor. Sim, eu sou corredor, não corredor que corra em todas as maratonas, nem meias maratonas, não. Eu gosto de correr até 10 quilômetros. Tá bom, já fiz 3 voltas da Pampulha, mas eu sou amador. Mas de qualquer forma, eu como amador, para começar, lembrando que se você se acha velho para começar, eu comecei a correr aos 48 do primeiro tempo. Vou repetir, eu comecei a correr aos 48 anos e hoje com 52 continuo correndo. Isso é bacana. Por que eu comecei? Por causa de exames, triglicérides, aquela coisa de pressão e tal, faz parte. Todos os médicos que você conversar, 10 em cada 10, vão dizer que você precisa fazer exercícios físicos, não é? Então eu comecei. Não fazia muito, comecei dentro de casa, correndo. Depois que eu trotei um dia numa área que eu tenho na minha casa, durante 40 minutos, falei, vou para a rua. Exatamente isso que eu fiz. Gente, então que você tenha esse desejo, que pode ser, de repente, a vontade ou até a necessidade, como eu falei, da questão dos exames. Mas que você continue. Vá se capacitando, vá treinando, vá suando, no caso da corrida. Além disso, que você tenha a possibilidade de chegar lá no topo. Qual que é a minha meta? A minha meta é chegar ao final. Correr antes ou correr mais rápido que o... Não. A minha meta é chegar. Chegar. Sim, essa é a minha meta. Para mim, esta é a minha medalha, o meu troféu, é o meu sucesso. Então, qual que é o seu sucesso, a sua realização? É fazer uma apresentação em público? Então que você tenha o desejo e a vontade, que você se capacite, treine, que você realize e ganhe uma medalha. Que esteja lá no pódio, deixando claro que você conseguiu. Por quê? Porque é assim, é no fazer, no experimentar, no treinar, no se capacitar, é assim. Mas começa com vontade e, de repente, até a necessidade. E para provar que isso aconteceu, aqui estão algumas imagens, deixando claro que, olha só, sai daqui para mostrar isso, tá vendo aqui? Lá em cima, algumas fotos, aqui embaixo, as 3 que eu tenho, né, de 2016, 2017 e 2018, que foram as corridas da Volta da Pampulha. Tem 2 troféus que eu tenho ali do lado, sim, são aqueles da barriga que você viu, que o meu pai descobriu que estavam na barriga da minha mulher, são os meus filhos gêmeos, o Vinícius e o Gabriel. Bom, continuando, eu gostaria agora de evidenciar uma outra história que tem a ver com esta bolinha aqui. Esta bolinha foi comprada pela minha mãe quando o meu pai estava acamado. Ele estava acamado e ele usava essa bolinha para fazer alguns exercícios na mão. Por que eu gosto de evidenciar esse momento? Para deixar claro que o meu pai, ele ficou muito doente. Em algum momento da vida ele teve que fazer traqueostomia e gastrostomia. Para quem não sabe, a traqueostomia é mais ou menos aqui, que é aquele furinho, de uma forma rude de falar isso, me desculpem as pessoas da área da saúde, a área médica, mas é aquele furinho que faz para a pessoa respirar por aqui, e a gastrostomia, exatamente aquele orifício que é feito para que a pessoa possa se alimentar por ali. O meu pai, infelizmente, ele foi acometido do mal de Alzheimer. Aquele pai que vocês viram aí, de todas as histórias que eu já contei. Teve um momento que eu estava na casa dele e ele estava andando meio sem rumo, mas ainda andava, e ele com esses problemas todos, ele começou a se engasgar. A se engasgar, e eu vendo aquilo, falei, gente, não é possível, que do lado tinha que fazer alguma coisa. E eu tentava ajudá-lo e ele não deixava, porque ele tinha a questão do mal do Alzheimer. Ele tirava a minha mão. Não sei como,
eu tive uma força de, com um braço só, controlar, ele era alto, um pouco mais baixo do que eu, controlar, no caso, contornar essa situação segurando os dois braços, e eu coloquei o dedo na boca dele e tirei aquilo que estava sufocando ele. Na verdade, ele tinha uma falhazinha num dente aqui, aí eu tive que forçar, cheguei até a machucar a boca dele para tirar um bolo, quase que do tamanho dessa bolinha, que estava sufocando o meu pai. Aí eu chamo a atenção. Você viu qual dedo que eu utilizei para salvar a vida do meu pai? Exatamente. O mesmo dedo que ele tinha salvo. Será que eu seria um apresentador de TV hoje, se eu seria um mestre de cerimônia, se eu não tivesse, se eu fosse assim? Talvez a minha vida poderia ter sido outra, diferente. E ele, como sendo o meu anjo da guarda, o meu salvador, ele conseguiu reverter esse processo. Então está aí mais uma história envolvendo ele, que foi muito importante para mim. Infelizmente não se encontra mais. Ele, em 2014, no dia 7 de novembro, ele se foi. E aproveitando essa história que eu conto, neste dia eu tive que trabalhar. Eu trabalho algumas vezes como mestre de cerimônia, fazendo eventos de várias empresas, e eu tive que trabalhar nesse dia. Tem gente que me pergunta, mas como é que pode? Como é que você conseguiu? Não sei, não me pergunta o que eu falei, mas a minha contratante falou, olha, ninguém notou nada, eu sei porque você me contou. No dia que aconteceu, que foi às 2h da manhã do mesmo dia 7, eu fiquei sabendo, eu tentei ligar para algumas outras pessoas para me substituir, não consegui. E às 8h da manhã foi o evento, de 8 a meio-dia. Depois de lá, a gente preparou para as despedidas, para dar um tchau definitivo ao nosso médico, ao nosso doutor, ao nosso pai, ao nosso anjo, enfim, ao doutor Renato. Bom, começando a encerrar a minha apresentação, a minha palestra, eu gosto de evidenciar alguém que esteve aqui, fez a diferença. Você sabe do que eu estou falando, independente da religião. Ele que veio, ele que falou, foi ouvido, não agradou a todos, a gente sabe disso, mas ele foi alguém bem diferente, bem diferenciado. Ele é considerado hoje o mestre dos mestres, o rei dos reis. Claro que eu estou falando dele, de Jesus Cristo, que a gente tem que evidenciar, a gente tem que aplaudir. É uma pessoa, no mínimo, especial, que passou nessa vida e até hoje, diariamente, as pessoas falam dele. Esse camarada, no bom sentido, nosso querido Jesus Cristo, ele influenciou tanto que você tem no seu calendário a referência dele. É o calendário 2019, isso, 2019 anos depois. Olha que incrível. E naquela época, porque hoje em dia com a internet seria muito fácil você se comunicar e o planeta todo saber quem é você. Mas naquela época, como pôde influenciar tantas pessoas? E ele foi especial, claro, pela possibilidade que ele tem de se comunicar, ou tinha de se comunicar. E até hoje a gente repercute, a gente está falando dele, a gente está comentando, como eu estou comentando agora. E por causa dele que eu estou aqui, já que eu sou uma pessoa religiosa, eu agradeço sempre a ele por estar aqui, por ter a família maravilhosa que eu tenho, por estar aqui na companhia do Guilherme e também na companhia da Luísa, da P2K Produções, que é essa produtora que está gerando esta informação para vocês, comunicando com vocês onde vocês estejam. Se você estiver assistindo ao vivo ou estiver assistindo gravado, de qualquer forma, nós estamos comunicando. Antes de encerrar, nós falamos hoje, o nosso episódio foi da importância da comunicação. Por que ela é importante? Gente, fale bem agora, ou cale-se para sempre. Por que eu evidencio sempre isso? Porque se você quiser ser destaque, porque tem gente que fala assim, eu não quero ser destaque. Eu sou veterinário, mas eu prefiro ficar com as minhas vaquinhas lá longe. Tá bom. Agora, se você tiver uma metodologia diferenciada no seu trabalho como veterinário e quiser expor, contar num congresso, num seminário, você vai ter que achar uma possibilidade para contar uma história com começo, com meio e com fim. Se você é médico, se você é advogado eu nem digo que muitas vezes o advogado realmente precisa
fazer isso, falar em público. Mas eu já dei aula para alguns advogados que têm uma mania de ficar atrás de um computador só para fazer petição e não enfrentava um júri, por exemplo. Então, que você que está me ouvindo agora, você é da área do direito, então que você tenha a possibilidade de contar todas as histórias e convencer e principalmente persuadir e encantar todas as plateias que estão à sua frente. Vou deixar aqui os meus contatos, lembrando que, além do WhatsApp, que aqui está, deixa eu ver aqui, vou aparecer eu comigo mesmo, olha que simpático, muito legal. Quase que é a minha mão com a minha mão mesmo. Gente, eu tenho um canal no YouTube que é bem interessante, é o Anderson Veloso Vídeo, por quê? Porque tem várias dicas, tem vídeos com dicas de tudo que eu falei nessa palestra, para que você possa assistir várias vezes, compartilhar e, se possível, seguir, porque são dicas, né? São dicas legais, são dicas de instrução, são dicas que eu falo porque deram certo comigo e eu sugiro que dê certo para você também. Se possível, também me siga no Instagram, o Anderson Veloso Palestrante, e também no LinkedIn. Está aí o meu WhatsApp, se você tiver interesse. Volto a repetir, eu tenho cursos não só presenciais, como online também. Sim, você pode fazer um curso de comunicação, de oratória, que é o Seja Destaque em Apresentações, de onde você estiver. É só entrar em contato comigo, que eu terei, claro, enorme satisfação em te mandar todas as informações, tudo que você precisa para fazer um curso de comunicação e ser destaque sempre. Já falei do WhatsApp, já falei do Instagram, já falei do LinkedIn, já falei do meu canal do YouTube. Agora, para encerrar, claro, eu gostaria só de evidenciar que esse rapaz aqui, esse senhor, Dr. Renato, ele teve neste mundo, ele foi o nosso anjo da guarda. Eu tenho até que respirar fundo para não me emocionar, porque realmente é sempre assim, muito, muito difícil falar dele. Se eu sou um bom pai hoje, com certeza tem tudo a ver esse senhor, o Dr. Renato, que eu sempre dizia para ele era doutor em tudo que fazia. Ele era realmente uma pessoa especial. Eu dedico sempre as minhas apresentações ao meu velho camarada. Muito obrigado, felicidades. E a Luísa tem algumas perguntas, Luísa? Yes! Agora eu vou tomar uma água, porque a Luísa tem... Você faz no microfone, Luísa? Que ótimo. Então, enquanto isso, eu vou tomando uma água. Gente, muito obrigado. Desde já e aguardo as perguntas. Fica à vontade, Luísa. O Henrique aqui de Belo Horizonte, ele quer saber... Luísa, repete. O Henrique, tivemos bastante perguntas. Olha, o Henrique quer saber, Henrique aqui de Belo Horizonte, ele quer saber, por mais que nos preparemos para falar em público, há momentos que, pelos mais diversos motivos, temos o famoso branco. Na sua experiência, existe alguma forma de driblar isso? E ele também quer saber como é que ele faz para adquirir seu livro. Que ótimo, eu vou falar já já. Gente, tem várias possibilidades de você driblar este branco. Eu adoro fazer analogias, então vamos fazer a analogia da gaveta. Como assim? A analogia da gaveta é o seguinte, quando você tem um produto que você guardou na gaveta, não fica mais fácil. Se você tiver arrumado essa gaveta... Opa, é para cá que eu tenho... É para cá, agora sim. Qual que você quer, Guilherme? Aqui? De cá? Então de cá. Como é que ele chama, Luísa? Henrique, olha só, se você arrumou a sua gaveta, você vai saber exatamente onde está aquele produto que você guardou na gaveta. O que eu quero chamar a atenção para isso? É se você preparar a sua apresentação, tem tudo para não dar esse branco. Por exemplo, no meu caso aqui hoje, eu tinha uma cola eletrônica que exatamente está aqui. Essa é a cola eletrônica. Quando eu vou descortinando os slides, eu vou lembrando do que eu tenho que falar. Se por acaso você quiser, deixa eu só voltar para a tela anterior, porque aí deixa o meu contato. Aí, isso. Então, se por acaso você arrumou a sua gaveta, Henrique, você tem a possibilidade de saber o que tem ali. Se você planejou a sua apresentação, idem. Agora, tem alguns macetes. Se você por acaso estiver muito nervoso, você tem que tentar se acalmar. Dica: chegue antes à sua apresentação. Converse com as pessoas da técnica. Converse com pessoas que possivelmente vão te assistir, de repente você até pega alguma informação e pode até, com a devida autorização, colocar na sua apresentação. Isso é aquela questão do rapport, da conexão que a gente sempre fala. Então tem possibilidades que você tem. Durma bem, né? Se você vai pegar o trânsito, saia antes, que o trânsito é estressante demais. Então são essas dicas que eu sempre dou para que você possa se preparar e que ele não venha, ele quem? O famoso branco.
Todos os treinamentos que eu dou, eu pergunto, gente, quais são as principais reações? O branco é disparado como o mais chato, o campeão de audiência com relação a esses problemas. Espero ter te ajudado, Henrique. A Consuelo, lá da cidade de Campanha, quer saber o seguinte. Trabalho em uma imobiliária. Lido com conflitos e soluções de problemas. Muitas vezes lido com clientes nervosos e difíceis, onde a comunicação fica um pouco difícil. Gostaria de algumas dicas. Consuelo, de Campanha, um abraço ao pessoal de Campanha. Não conheço Campanha ainda, hein? Gostaria de visitar. Olha só, quando você fala em conflito, em desarmonia, em briga, enfim, se você estiver sempre tranquila, acaba que automaticamente a pessoa, através do rapport, que é isso que eu acabei de falar, que é essa conexão, a pessoa tende a também se tranquilizar. Porque muitas vezes, aquela história de se um não quer, os dois não brigam, acontece. Quando você desarma a pessoa que está toda nervosa, ela acaba entrando na sua e vocês acabando de ter, de repente, uma super conexão. Então, a dica que eu dou é, se você tem experiência, se você tem prática ou vivência, que você possa conversar com essas pessoas de uma forma serena, de uma forma tranquila, porque se você tiver com raiva, ansiosa ou de uma outra forma, vai piorar essa relação. Então, que você tenha e demonstre isso. Está vendo essa coisa que a gente tem aqui em cima, entre as sobrancelhas? Então, você ficar conversando com a pessoa muitas vezes. Ô, Guilherme, tem como você mostrar ali só para... Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui, ó. Tem gente que tem mania de fazer assim, aí demonstra de uma outra forma, porque o corpo fala e muito. Então, da próxima vez que você tem essa consciência, use o espelho para isso, converse com o espelho que você vai ver como é que são as suas reações. Agora, o ideal mesmo é gravar. Gravar no seu próprio celular, para você depois assistir e se criticar, afinal de contas é você que vai se assistir. Não gostou? Desgrave, gostou? Mostre para todo mundo. Espero ter ajudado, Consuelo. O Francisco, de Contagem, falou o seguinte. Prezado Anderson Veloso, bom dia. Primeiramente, parabéns pela palestra. Obrigado. Ele pergunta se você pode dar algumas dicas para conseguir manter a atenção do público em uma palestra de 2 horas, por exemplo. Francisco, eu consigo a atenção da minha plateia. Acabei de chegar de uma viagem, de um treinamento de 3 dias. Foram 8 horas por dia, 24 horas de treinamento. Perdão, 18, 3 vezes... Não, 24 horas, 3, é isso mesmo. 3 dias, 3 vezes 8, 24. Não fugi da escola não, gente. Francisco, é o seguinte, variando o VVT, sim, variando o VVT e fazendo uma bela composição com relação ao posicionamento. Porque se você for monótono na sua apresentação, você vai cansar o seu público. Então você tem que mudar o volume. E aí, pessoal, como vai? Que é isso? Você está pensando o quê? E mudar também a questão da entonação. A entonação, a velocidade e o volume. Isso, então, é uma super dica para que você deixe a sua aula, deixe a sua apresentação mais viva. Volto a repetir, brilho no olhar. Francisco, de Contagem, se você, por acaso, deixar claro para todo mundo que você está gostando de estar ali, a pessoa automaticamente vai falar, opa, se ele está ali com essa energia, com essa motivação toda, por que eu não vou estar? É igual quando começa um treinamento muito cedo, tipo 8 horas da manhã, o cara já está no maior gás. Por quê? Porque ele está querendo, com este gás, transferir essa motivação para que as outras pessoas também se motivem. Volto a repetir, a gente não consegue motivar o outro, a gente influencia para que cada um se automotive. Isso é importante. Espero ter respondido, Francisco. E Anderson, por último, nós temos a Lilian Vieira, que queria uma dica sobre como iniciar uma reunião quebrando o gelo do ambiente. Muitas vezes você tem na reunião... Bom, antes de falar em quebrar o gelo, que a sua reunião seja objetiva. Seja objetiva. Tem uma frase que uma vez alguém me falou, que é o seguinte, tomara que esta reunião não seja substituída por apenas um e-mail com uma linha. Porque muitas vezes, quando você vai a uma reunião, você fica lá de uma forma enfadonha, falam de novo, falam mais uma vez, mas não tem uma objetividade. Então, se você estiver à frente de uma reunião, que você demonstre que você está ali, deixando claro que aquilo ali tem que ser resolvido com objetividade, com vontade, com motivação, e que você dê às pessoas a fala delas, no caso, dê a atenção que elas merecem, ouça exatamente o que elas têm a dizer,
tenha a dizer, para que isso resolva, porque não tem nada mais chato do que você ficar com um tempo falando de alguma coisa e ao final as pessoas acharem, puxa, isso poderia ter sido uma linha no e-mail. Então que você tem essa possibilidade de chamar a atenção com tudo isso que eu falei do VVT, né? Volume, velocidade e tom, e também do posicionamento, qual que é a sua postura elegante, qual que é a sua gesticulação, qual que é a sua atenção que você vai dar para aquela plateia. Afinal de contas, quem está numa reunião aguardando o outro falar, também é uma plateia. Então que você tenha uma boa reunião produtiva, Lilian. Muito obrigado pela sua pergunta. E o Francisco deixou um comentário falando que tem certeza que o Dr. Renato se orgulha de você. Muito obrigado. Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre me orgulhei dele e ele realmente foi muito especial. Ele trabalhou em Janaúba, se tiver alguém da cidade de Janaúba assistindo, é o próprio Dr. Renato. É interessante, quando eu morava lá, eu era filho do Dr. Renato. Quando eu vim para cá, eu era outra, quer dizer, enfim, lá eu tinha esse slogan, né? Eu sou filho do Dr. Renato, essa definição. Mas é isto. Gente, então eu gostaria de agradecer a você que assistiu, desculpa pelo embargo da voz, porque quando a gente... só uma outra dica, se por acaso a emoção te pegar, o que você faz? Não faz, deixa ela vir. Dá uma respirada, toma água, sacode a poeira e dê a volta por cima, afinal de contas nós somos humanos. E no mínimo a plateia vai te aplaudir, afinal de contas você está ali dividindo um momento tão íntimo, tão seu com a plateia e as pessoas têm a tendência de te aplaudir. E exatamente isso que eu faço com você. Eu estou te aplaudindo, estou aplaudindo o Guilherme, a Luísa, que estão aqui me ajudando nessa super transmissão da TV Federaminas. Espero ter ajudado. Os meus contatos, você já sabe. Precisando de alguma coisa, estou sempre aqui compartilhando informações e ensinando as pessoas a ser destaque sempre quando precisarem. Mais uma vez, muito obrigado. A gente se encontra. Precisou, estamos por aqui. Tchau, pessoal!